Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Meu nome é Poliana Ranieri, sou psicóloga clínica, trabalho sob a ótica da psicologia analítica junguiana. Hoje eu resolvi trazer um tema voltado à psicopatologia, mais especificamente falando sobre o transtorno de humor, a depressão. Eu vou fazer uma correlação aqui de duas áreas da psicologia, porque a gente às vezes ouve falar de forma separada das psicopatologias e das abordagens. Para quem não sabe, as abordagens são teoria cognitivo-comportamental, a minha, por exemplo, que é a psicologia analítica junguiana, a psicanálise, a gestalt terapia, etc. Então, uma coisa são as abordagens, a forma como o psicólogo clínico observa, analisa, entende a psique humana e a forma como ele vai trabalhar, existem métodos, técnicas, são diferentes. Outra coisa é a psicopatologia. Esta é igual para todos. Então, independente da abordagem do psicólogo, ele precisa ter esse conhecimento de psicopatologia para tratar os seus clientes. E aí, a forma como ele vai trabalhar, a metodologia vai ser diferente, obviamente, porque são lentes diferentes, são formas de olhar diferentes e são métodos diferentes que vão ser aplicados com cada cliente. Mas a psicopatologia, ela não muda. Então, o transtorno de humor, a depressão, ela não varia, né? Ela tem os critérios que, de acordo com o DSM ou com o CID, nós vamos fazendo a avaliação daquele cliente, daquele paciente, e a gente vai chegando num diagnóstico. O diagnóstico, ele tem que ser refeito sempre, né? Constantemente tem que ser reavaliado, porque ele pode modificar. A pessoa, às vezes, pode ter remissão dos sintomas, ou, às vezes, o paciente apresentou alguns sintomas, o psicólogo desconfiou de algum prognóstico, mas ao longo das entrevistas, dos testes psicológicos, esse prognóstico pode ir mudando. O psicólogo pode ir descobrindo que, na verdade, não era uma síndrome X, é uma síndrome Y. Eu só quis dar uma explicação, um panorama geral. Mas falando sobre a depressão especificamente, eu quero fazer uma ponte entre a psicopatologia e a psicologia analítica junguiana, mais voltada para a parte da espiritualidade. Por quê? A espiritualidade, para Jung, é um pouco diferente da espiritualidade tal qual a vemos no nosso cotidiano, na sociedade, como ela se apresenta. Não é um misticismo, não é esoterismo. Essa não é a psicologia analítica junguiana, é diferente. Eu vou abordar mais profundamente sobre isso em outros vídeos. Esse vídeo especificamente eu quero falar sobre a depressão e como nós deveremos ter um cuidado ao avaliar esse cliente, porque mesmo que esse cliente já venha de uma linha espiritual, qualquer que seja, independente da corrente espiritual, ela tem um conhecimento, ela está buscando um autoconhecimento, não só na psicoterapia, mas também em vídeos, textos que ela lê, faz meditações, faz yoga. Imaginem essa pessoa. Essa pessoa, ainda que esteja em contato com a espiritualidade, ainda que esteja em contato com o autoconhecimento, se auto-observe, se autoanalisa, busca modificar a si mesma, essa pessoa pode sofrer de algum transtorno e não saber. E pode acontecer de essa pessoa ter até mesmo o transtorno depressivo. Por que eu falo isso? Eu vou até ler aqui para vocês uma parte do livro, do Dalgal Rondo, né, Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais. Quem é psicólogo com certeza já leu esse livro, ou quem está estudando psicologia também deve estar estudando esse livro, ou já estudou em alguma etapa do curso. Existem alguns critérios. Eu vou ler para vocês entenderem por que uma pessoa espiritualista, que está buscando autoconhecimento, que está buscando se melhorar,
pode ter depressão e não saber. Olha só, critérios para o diagnóstico. Para a depressão maior, e aqui existem vários subtipos de depressão. Posso falar sobre cada uma delas em outro vídeo. Existem pelo menos 5 critérios por pelo menos 2 semanas. 5 critérios dos que eu vou ler por 2 semanas. Sintoma obrigatório é o humor deprimido ou perda de interesse ou prazer na maior parte do dia, quase todos os dias, e mais pelo menos 4 dos seguintes sintomas. Ou seja, esse é obrigatório ter, tá? Esse sintoma de humor deprimido ou perda de interesse. Não precisa nem ser o humor apenas deprimido. E tem também, vou terminar de ler para vocês entenderem, ó. Mais pelo menos 4 dos próximos que eu vou ler. Desânimo acentuado, perda do interesse ou prazer, anedonia. Redução ou aumento do apetite. Olha como é comum, redução ou aumento do apetite. 3. Sono. A pessoa pode ter insônia ou hipersonia. Fadiga, perda de energia. Sentimentos de inutilidade, culpa ou pessimismo. Tem que ter 4. Eu já falei 5 aqui. Desses 5, é muito comum. Qualquer um desses aqui, qualquer pessoa pode sentir, qualquer pessoa sente em algum momento da vida. Aqui nós estamos falando de critérios por pelo menos 2 semanas. Existem pessoas que passam por sentimentos de, às vezes não inutilidade, mas de culpa por não conseguir ser melhor. Olha um alerta. E aí, além disso, a pessoa pode estar com insônia. A pessoa pode ter um aumento do apetite, o desânimo, perda de interesse, baixa autoestima, 5. Já deu 5 aqui, que já deu até mais. Então, eu vou ler os outros, depois eu volto falando. Concentração prejudicada, dificuldade para pensar. Olha como é comum isso. É muito comum e a pessoa às vezes não sabe que está com depressão. Pensamentos recorrentes de morte ou suicídio. Aí já está um pouco mais evidente. Mas não é um critério necessariamente para fechar um diagnóstico. Retardo ou agitação psicomotoras. Percebem? Não é a intenção aqui que vocês façam um autodiagnóstico. Mas eu preciso trazer essas informações. É óbvio que para fazer um diagnóstico você precisa de um psicólogo ou um psiquiatra, uma pessoa que realmente saiba fazer um diagnóstico, um profissional qualificado para isso. Mas eu acho importante falar sobre os sintomas, porque muita gente tem depressão e não sabe. E ao longo do tempo ela pode ir se agravando. É importante, então, identificar esses sintomas. Não para rotular a pessoa, estou com um transtorno de humor, estou com depressão maior. Não com esse objetivo, mas com o objetivo de conhecer as coisas como elas realmente são. Eu gosto muito de falar essa frase. Conhecer as coisas como elas são é observá-las e realmente identificar o que está acontecendo dentro do nosso universo particular, dentro da nossa psique. Porque aí, a partir desse conhecimento de saber as coisas como elas são, nós vamos trilhando caminhos para modificar essas coisas, que elas vão deixar de ser como são e vão desabrochar outras coisas. Então, a psicoterapia, ela é importante para isso. Ela vai abrindo esses caminhos, a pessoa vai observando a si mesma de uma forma diferente. Ainda que a pessoa já tenha essa habilidade de se auto-observar, já tenha essa habilidade de buscar o seu próprio desenvolvimento, essa pessoa pode estar com algum transtorno sem saber. Existem outros transtornos em que a irritabilidade, dentro da depressão ainda, outras síndromes depressivas, como eu disse, existem vários subtipos. Existe, por exemplo, na distimia, a irritabilidade exacerbada. Às vezes não é o que mais prevalece, nem é o humor triste, mas a irritabilidade. Então, pode se confundir.
E é importante, se a pessoa identificar que está patinando, não está conseguindo sozinho passar por essas tempestades, por essas dificuldades, é importante fazer uma avaliação para saber que se de fato a pessoa está passando por um transtorno depressivo ou se não, ou se é realmente algum contexto, algo fisiológico, biológico que precisa ali de algum ajuste, ou contexto de vida que também precisa de algum ajuste e que volta tudo à normalidade. Então, eu gostaria de falar sobre isso porque eu tenho visto que na questão da espiritualidade, que é muito importante, que é muito bom que as pessoas tenham esse desenvolvimento e busquem o seu próprio desenvolvimento, o autodesenvolvimento, vamos dizer assim, é importante observar esse sentimento de culpa, de baixa autoestima por não estar atingindo o nível que se quer atingir, porque são coisas comuns de se acontecer dentro do meio de meios espiritualistas, em que a pessoa vai, lê, estuda, sente-se muito bem, mas quando ela volta para a realidade dela, psíquica, do seu cotidiano, as coisas não conseguem sair como ela lê no livro, como ela pega as dicas. Então, há algo ali precisa ser revisado, algo ali precisa de uma atenção para que essa pessoa consiga, então, desabrochar o self, que aí a gente entra na psicologia analítica junguiana, desabrochar essa totalidade, integrar consciente e inconsciente e fazer com que todo o potencial criativo dessa pessoa possa vir à tona e se manifestar neste mundo. Espero que não tenha ficado confuso. Qualquer dúvida, podem deixar nos comentários. Um abraço e até a próxima.